Olá, galera. Vamos falar agora sobre o capítulo 9 e o capítulo 10, né? Para finalizar o livro 3, né? Que está contido no livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, certo? Então, o capítulo 9 ele se trata do princípio do governo despótico, né? Então, como deve haver virtude na república e honra na monarquia, o que é que deve haver no governo déspota, né? Despotismo, né? Como já foi dito, a força, a mola da república, né? É a virtude, né? Só que a virtude ela está mais para a democracia do que para a aristocracia, certo? Mas a virtude está lá, certo? Na monarquia, a virtude não se exclui, mas não faz parte da monarquia. Porque a mola da monarquia, a força da monarquia é o quê? É a honra, né? Agora, e no governo despótico, né? Qual que é essa mola? Então, Montesquieu vai dizer que é o temor, né? A mola do governo despótico é o temor, né? Aí vai dizer, porque a virtude não é necessária no governo despótico, que a honra se torna perigosa, né? Então, o poder do príncipe vai para quem o confia, né? Então, as pessoas capazes de se estimarem muito por si mesmas, né, teriam a possibilidade de fazer revoluções, entende? Então, é por isso que há o temor, né? Então, é preciso que o temor abata as coragens e atinja os sentimentos de ambição, né? Então, a mola é o temor, porque aqui é preciso haver o temor para que ninguém tenha coragem de fazer revolução, né? Aqui você pode até associar como o príncipe de Maquiavel, amar o ser temido, né? Então você tem que ter um certo poder a ponto de ser temido e ao mesmo tempo ser amado, que isso é uma coisa muito difícil, certo? Então, para finalizar aqui esse capítulo curto, né? O povo deve ser julgado pelas leis, né? Os grandes pela fantasia do príncipe, né? Bem interessante. O povo deve ser julgado pelas leis, o restante do povo, e os grandes pela fantasia do príncipe, porque caprichos, né? Então aqui a gente não tem uma coisa estabelecida, uma regra bem estabelecida que diga o que o que são ou poderiam realmente ser as coisas, né? Então aqui é as vontades e os caprichos que mandam no governo despótico, né? Então a gente finaliza aqui essa parte. Agora vamos dar início aqui ao capítulo 10, né? O capítulo 10, para finalizar, ele vai se tratar da diferença da obediência, né? Nos governos moderados e nos governos despóticos, né? Ele já diz que a moderação é a alma de alguns governos, de quais? Da democracia, aristocracia e da monarquia, certo? E vamos ver aqui, então, ele vai fazer a distinção para isso, porque lá existem leis estabelecidas, né? Apesar das distinções dos governos, existem leis e regras. Aqui não existe leis e regras, existe apenas uma vontade e um capricho a ser atendido, certo? Então, no governo despótico, a natureza exige uma obediência extrema, né? Então, aqui, diferente dos outros governos, não há moderações, modificações, compromissos, né? Termos equivalentes, negociações, né? Nada igual ou melhor a propor. Aqui, o que deve ficar aqui do governo despótico é o seguinte, que aqui existe um homem, né? O homem é uma criatura em que obedece a uma criatura que manda, entende? O homem é a criatura que obedece a uma criatura que manda, né? Então, o quinhão dos homens, aqui no governo despótico, são como os animais, que agem mais pelo instinto, né? Regidos pela obediência e pelo castigo, né? Então, aqui de nada serve os sentimentos naturais, o respeito pelo pai, a ternura das crianças e pelas esposas, as leis de honra, nada serve, né? Nada disso se basta, né? Então, aqui no governo despótico, uma ordem dada pelo rei,
é uma sentença que deveria ser dada e não revogada, para não haver contradições, né? Então, aqui, e para fechar aqui esse livro, Montesquieu ele vai falar sobre a religião, né? Que acredito que vai falar sobre futuramente em outros livros, né? Coisas mais detalhadas da religião. Então, há algo que às vezes se pode opor à vontade do príncipe, que é o que? A religião, né? Então ele vai dizer que a religião, né? Então, as leis da religião são de um preceito superior, né? Porque elas vêm de uma instância superior, né? E o príncipe, diante disso, ele vira um súdito, entende? Então, aqui é a relação, né? A relação de política e religião, né? O que é interessante a gente pegar que isso, o iluminismo é uma época depois da era medieval, compõe ali a era moderna, né? Então, o iluminismo é a época das luzes, né? A luz, a razão que eles buscavam, por meio da razão, a verdade das coisas, né? Então, aqui é sempre bom a gente olhar o contexto lá do tempo que ele viveu e trazer para a nossa realidade, né? Fazer a leitura e trazer para a nossa realidade e ver o que é que se encaixa, o que é que a gente pode refletir, o que é que a gente pode tirar de reflexão disso, entende? E fazer uma atualização, né? Então, pessoal, a gente finaliza esse livro 3, né? Logo mais já vou dar início no livro 4, né? Então, acompanhe aí e até a próxima.